foi violada na madrugada deste domingo no Martim Muniz, em Lisboa. A mulher, de nacionalidade italiana, foi abordada por 3 homens indonásticos, os quais a agrediram, violaram e roubaram os seus bens. Ao nascer do sol, soube-se que a agressão e a violação foi às 4 horas da manhã e a vítima foi transportada para o Hospital de São José. Ao local, deslocaram-se os policiais da PSP e foram preservados os meios de prova. A Polícia Judiciária foi contactada e está encarregada da investigação. E este é o caso de hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Ana, sou uma brasileira que mora em Portugal há 5 anos e aqui neste canal falamos sobre a vida dos brasileiros em Portugal, mas eu também trago notícias sobre brasileiros na Europa, eu trago aqui as matérias das coisas que acontecem com os meus conterrâneos e falo também sobre algumas coisas corriqueiras que acontecem aqui em Portugal. Eu quis trazer esse assunto aqui pra gente debater, lembrando que este canal é um canal de opinião, O que quer dizer? Que aqui neste canal eu trago as matérias, eu trago os fatos, eu trago os vídeos e neste canal eu dou a minha opinião. Eu trago fatos, notícias, matérias, passo a minha opinião e peço as vossas opiniões. Então é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bom, no domingo, que foi no dia de ontem, toda a comunidade portuguesa, toda a comunidade estrangeira, enfim, fomos acordados com esta notícia de que uma estudante italiana foi violada e foi roubada lá no Martim Muniz, em Lisboa. E, infelizmente, não foi a primeira, não foi a última, não foi a primeira e não será a última, tá certo? Vocês sabem muito bem aqui a forma que eu trago e que eu abordo aqui as coisas no meu canal. Esse canal é um canal de opinião, mas eu também peço as opiniões de vocês. Eu trago fatos e contra fatos, não há argumento. Sou brasileira, eu também sou imigrante, eu estou em Portugal há 5 anos. Eu tenho filhos em Portugal, eu tenho um filho português, nascido em Portugal, filho de pai português. Tenho outro filho que eu já citei aqui, quem me conhece sabe, eu tenho 2 filhos, um adolescente e um bebê. E esse não é o Portugal que eu quero para os meus filhos. Primeiro, porque eu também sou mulher, entendeu? Então, eu também não gostaria de ser violada estando aqui em Portugal. Lembrando mais uma vez, eu sou imigrante sim, mas eu sou contra a imigração desenfreada de pessoas em Portugal. Alguns anos atrás, se eu não me engano, foi em 2000, alguns anos não, ano passado, Portugal abriu as portas para pessoas estrangeiras. No tempo, eles alegavam que iriam dar facilidade para pessoas da CPLP, o que quer dizer? Para imigrantes que falavam a língua portuguesa, como os africanos, brasileiros, dentre outros. Só que, quando eu vim em Portugal lá em 2018 para 2019, era a primeira vez, tá? Porque eu vim em Portugal a passeio para conhecer meu ex-marido, enfim, né? Já sabe, todo mundo já sabe, toda a gente já sabe. Quando eu vim em Portugal lá em 2018 para 2019, não existia essa quantidade de imigrantes, principalmente indonásticos, como eles falam aqui, que nós no Brasil chamamos de indianos, ou pessoas da Ásia, não é isso? Enfim, não tinha essa quantidade dessas pessoas desta nacionalidade. Voltando aqui à CPLP. E aí o que aconteceu? O governo português abriu essa brecha para quê? Para que Portugal tivesse que facilitasse a entrada de pessoas da CPLP, pessoas que falavam a língua portuguesa. Quer dizer o quê? Que pessoas de uma cultura ocidental. Ai, Ana, tu é... Não, lembrando que eu não sou racista, eu não tenho nada contra pretos, contra africanos, indianos, brasileiros, contra ninguém. Este aqui é o meu canal, onde eu trago aqui os fatos e eu dou a minha opinião. E a minha opinião sobre este assunto é que Portugal precisa, sim, de um controle mais rigoroso quanto a pessoas
desta nacionalidade, aliás, destas nacionalidades em específico. Estamos falando de pessoas do Bangladesh, pessoas da Índia, pessoas do Nepal, dentre outros, que sabemos que não têm a mesma cultura da gente. Estas pessoas são pessoas que vivem sob o jugo da religião, toda a gente que já sabe. Estas pessoas vivem sob o jugo destas religiões deles, tanto o budismo quanto o islamismo. São religiões mais fechadas, aonde estas pessoas não têm a facilidade do sexo fácil, nem têm a facilidade de se relacionar fácil. Toda a gente aqui sabe que estas pessoas vêm de uma cultura totalmente diferente da cultura ocidental, aonde o casamento, o relacionamento dentre eles são arranjados, na sua maioria, sim, tanto os muçulmanos como os indianos, né, que são lá da Índia. Enfim, essas pessoas têm uma cultura totalmente diferente da cultura ocidental. A cultura ocidental já é mais aberta, a cultura lá do Brasil, dos brasileiros, nem se fala, né? Então, o que acontece? Estes homens vêm aqui para Portugal. O que aconteceu foi que abriram as portas para esta comunidade também vir aqui para Portugal, alegando que eles vêm aqui para trabalhar. Isso é fato. Eu nunca disse aqui no canal que eles não vêm para trabalhar, já falei isso aqui várias vezes. Sim, são trabalhadores, porém, contudo, no entanto, como já citei aqui, essas pessoas vêm de uma cultura totalmente diferente da nossa. E o que acontece, voltando aqui ao que acontece, estas pessoas arrendam casas lá em Lisboa com vários quartos, metem 10, 20, 30 deles nestes quartos, sublocam, né? No caso eles sublocam, fazendo assim com que as rendas lá em Lisboa, porque essa questão aqui dos indianos, dessas pessoas da Ásia, dos indianos, Bangladesh, dessa galera, dessa trupe aí deles, é uma questão ainda bem pior. Por quê? Antigamente os arrendamentos em Portugal eram baratos. Com o decorrer desta imigração sem controle de brasileiros, africanos e pessoas desses países asiáticos, as rendas ficaram aqui em cima. Então o que aconteceu é que eles podem pagar. Não é que eles podem pagar, né? Eles podem entre aspas, porque eles arrendam um apartamento ou uma casa lá de 1.000 euros, que antigamente era 300, mas hoje é 1.000. Por quê? Porque Portugal está lotada de imigrantes e aí os senhorios, os donos desses locais, cresceram os olhinhos e aumentaram 100, 200, 300% esses arrendamentos. E voltando aqui a eles metem 10, 20, 30, pagam pouquinho e ficam lá de boa na lagoa. E o que está acontecendo é que os portugueses estão insatisfeitos com essa imigração descontrolada, tanto de brasileiros, africanos, mas principalmente de pessoas, como eles falam aqui, os indonásticos, que são os indianos, os do Bangladesh, do Paquistão, toda a gente aqui já sabe. O grande problema é que, voltando aqui, os portugueses estão insatisfeitos. Eu vi ontem um vídeo onde um cidadão português foi lá no Martim Muniz fazer uma entrevista com os portugueses, perguntando quem era a favor e contra a imigração. 99,9% das pessoas entrevistadas foram contra a imigração, principalmente a imigração sem controle, como fala aqui em Portugal. No Brasil falamos controle, mas em Portugal falamos sem controle. E os portugueses não estão a favor. E detalhe, tem um detalhe ainda aqui maior. Eu assisti vários vídeos de brasileiros e brasileiras que já estão em Portugal há muitos anos, há 10, 20, 30 anos, que também são contra essa imigração sem controle, tanto de brasileiros como de pessoas de todos os países. Então, não são só os portugueses que estão, como que se pode dizer, chateados, que estão descontentes com essa situação. São pessoas que já estão em Portugal há muitos anos e que não querem o quê? Que Portugal se transforme num Brasil ou num país como essas pessoas. Lembrando que eu não tenho nenhum problema com essas pessoas, nunca tive. Mas venhamos e convenhamos que a cultura destas pessoas é diferente. Lembrando que estas pessoas não têm os nossos hábitos de higiene. Sabemos que os países mais sujos do mundo são Índia, Paquistão, dentre outros, lá desses, né? Então, assim, essas pessoas, elas não têm os hábitos de higiene como o do povo ocidental. E não é só isso.
Tá entendendo? Não é só isso. Já vimos aqui vários vídeos e mais vídeos destas pessoas, destas nacionalidades, lá no seu verão, lá na dona praia, com os seus telemóveis, filmando as periquitas das meninas. Filmando, inclusive, menores de idade. Lembrando que o vídeo não é para generalizar, não é todo indiano, não é toda pessoa dessa nacionalidade que é abusador, que está. Não é. Mas, como eu já citei aqui, essas pessoas vêm de uma cultura diferente, onde as mulheres lá não costumam se vestir da forma com que as mulheres da cultura ocidental se vestem. Então, quando um cara desse chega aqui em Portugal, um país ocidental, um país que, querendo ou não, é um país que tem um clima bom, diferente dos outros países aqui da União Europeia, Portugal é mais quentinho. Então, assim, pra eles, né, aquilo ali é uma coisa de outro mundo. As mulheres quase peladas na praia. Hoje em dia, as portuguesas vão na praia, estão lá de fio dental fazendo seu topless. E aí, o cara pira. Tá entendendo? Então, por conta disso, deve sim haver um controle da entrada destas pessoas. Porque se não haver um controle da entrada destas pessoas em Portugal, essa situação que aconteceu com essa italiana, não vai ser só com ela. Todos os dias nós vamos ter situações como essa. Lembrando que violações ocorrem em todos os lugares do mundo. Mas eu vou lembrar aqui pra vocês, porque eu, antes de ter um canal falando sobre brasileiros em Portugal, eu tinha um canal onde eu falava sobre brasileiras que levavam golpes destes homens. E no meu canal eu já citei várias vezes, e quem me conhece aqui de muito tempo sabe, que a Índia é o país onde ocorre o maior número de violações de mulheres do mundo. Tá entendendo? Então, assim, Portugal ou abre os olhos, ou essa situação vai virar corriqueira, tá bem? Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês curtam, que vocês compartilhem aqui o meu canal, essa é a minha opinião. Lembrando que é a minha opinião, peço as vossas opiniões